Olá, muito obrigado pela audiência. O programa Nossa Entidade de hoje vai apresentar a premiada SP Escola de Teatro, que é um centro de formação das artes e pioneira em técnicas de palco. Vamos conhecer os projetos, os cursos regulares gratuitos e como é feita a formação de novos artistas. Para a gente saber sobre essa intensa busca pelos sonhos da arte cênica, eu recebo com muito carinho meus convidados. O Ivan Cabral, que é o diretor executivo, JC Serrone, coordenador dos cursos, e Dione Carlos, ex-aprendiz de dramaturgia. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Quer dizer, uma ex-aprendiz e que hoje é uma das maiores profissionais do mercado. Pelo menos sopraram para mim aqui. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Como é que foi essa tua passagem pela escola? Foi um divisor de águas, né? Eu acho que a SP, ela tem esse papel na vida dos aprendizes e das aprendizes. Realmente é uma oportunidade que surge e você precisa agarrar, né, com responsabilidade, com empenho, com amor ao teatro. E acho que eu fiz isso, e estou fazendo, e continuo fazendo, e tentando transmitir agora como formadora, né? Você fez parte da primeira turma? Primeira turma. E qual é o sentimento? É muito gratificante ver a escola cada vez mais crescendo, formando outros aprendizes, tendo também esse papel de divisor de águas que teve na minha própria vida. Ver a escola fazendo, por exemplo, intercâmbios, né, internacionais, sendo objeto de estudo em outros países. Eu me sinto parte dessa história. Né? O primeiro ano, a gente tem lá um nome, né, na placa, recebemos uma placa, porque é a primeira turma. Que bacana. E vai ficar para lá, né? Vai ficar lá para sempre, quer dizer, eu vou passar e o nome vai continuar lá, quer dizer, a minha passagem está registrada lá na escola. E eu espero que essa escola seja para sempre, né? Eu tenho certeza que ela não foi pensada para ser de ninguém. Né? Essa escola foi pensada para formar pessoas por muitos anos. Né? A gente precisa desse polo gerador de pensamento, né, e de artistas conscientes também, comprometidos politicamente. E eu acho que isso a SP faz com certeza. Eu sou produto da SP. Com certeza. Sou fruto da SP, não produto. Fruto. Bom, por falar em história, nada melhor do que o diretor executivo da SP. Estou muito feliz pela sua presença aqui. Muito bom conhecê-lo ao vivo, pessoalmente. Aliás, a gente até falava, né? Fui assistir uma peça ao qual você foi o diretor. Então, você lá na Praça, na Praça Roosevelt, que a Praça Roosevelt fazia muito tempo que eu não ia, né? Não frequentava essa região. Está totalmente revitalizada, linda, cheia de teatros maravilhosos, né? E parabéns pela peça. Obrigado. Em cartaz ainda? Está em cartaz ainda e deve ficar por bastante tempo. Pode fazer o convite aqui, então. Então, Espaço dos Sátiros, na Praça Roosevelt. A gente tem vários espetáculos lá. Sim. Transex está sendo apresentado agora às sextas-feiras, às 21 horas. Eu faço Cabaré Foucault, que está em cartaz aos domingos às 19h30, como ator. Mas o Espaço dos Sátiros tem várias peças e de segunda a segunda, chegando lá, tem alguma coisa para ver. E o bacana, com uma produção belíssima, espaços super legais, diferenciados e com preço acessível para todo mundo, né? Quer dizer, hoje só não assiste teatro quem não quer. É verdade. É mais ou menos por aí. Eu acho que dentro do nosso DNA ali na Praça Roosevelt, quando eu falo Praça Roosevelt, eu estou falando do movimento teatral. São vários grupos de teatro que habitam a Praça Roosevelt. E a SP Escola de Teatro, ela está sediada ali, grudada ao Espaço Sátiros, onde você teve. E a gente tem uma questão que é trabalhar a acessibilidade. Então, a gente cria acesso para que as pessoas de toda a classe social, que convivem com toda a geografia da cidade, possam estar com a gente e possam dividir com a gente as questões, tanto de difusão, que é assistir uma peça, até a formação, que é fazer um curso na SP Escola de Teatro. Então, a cidade de São Paulo é convidada para conhecer o nosso trabalho sempre. Vai ficar uma fila tremenda lá. Ivan. Que assim seja. Ivan, o mundo do teatro eu considero fascinante, mágico. A gente tem muita coisa pra gente conversar, mas ela deu um ganchinho ali para mim para falar da história, né? Eu queria que você contasse a história da SP. Então, eu sou de uma companhia de teatro chamada Sátiros. Tá. O ano que vem a gente vai fazer 30 anos de fundação.
Portanto, a gente tem uma história bastante longa. Os Sátiros. Os Sátiros. Tá. E a gente chegou na Praça Roosevelt no ano de 2000. Depois de uma experiência na Europa, a gente fez trabalhou bastante fora. E quando a gente chegou na Praça Roosevelt e estabeleceu a nossa companhia de teatro lá, a gente encontrou um local muito complicado da cidade de São Paulo, comandado pelo tráfico, pela prostituição, um lugar inabitável da cidade de São Paulo. Então, imediatamente a gente começou a fazer um trabalho com o entorno, a gente começou a conversar com as pessoas que a gente foi encontrando ali na Praça Roosevelt, sobretudo transexuais, travestis, ex-presidiário, e a gente começou a convidar essas pessoas para trabalharem com a gente dentro do Sátiros. Então, a gente chegou a ter elencos montados por pessoas que vinham desses lugares e que dentro do Sátiros elas começaram a encontrar um espaço para poder trabalhar. Esses meninos que vinham do tráfico, lá no início, a gente chamava eles para o teatro, eles não era exatamente para serem atores ou artistas, mas entravam na limpeza, passavam para a bilheteria e iam para a operação de som e de luz. A partir de algum momento a gente viu que a gente estava formando profissionais para as artes cênicas, assim. Muitos desses meninos que vinham de lugares muito distantes da cidade, Jardim Pantanal, Grajaú, se encontravam na vida e começavam a ser fundamentais para o teatro. Não foi difícil imaginar que a gente já tinha criado, naqueles primeiros anos, um espaço de formação importante. Então, o Zé Serra era prefeito da cidade de São Paulo. Quando conheceu esse nosso trabalho, um dia nos chamou lá para falar: vamos fazer uma escola profissional de técnicos em teatro. Na verdade, não interessava naquele momento uma escola de atores ou diretores, exatamente, mas uma escola que formasse cenógrafos, figurinistas, iluminadores, etc. Foi a partir daí que a gente começou. A gente está falando mais ou menos em 2005 já. A gente chamou, então, os caras que a gente achava que eram os maiores no Brasil. O J.C. Serrone é seguramente um dos maiores cenógrafos do país. É um cara que é responsável por cenografia de... Pensa num nome importante da cena brasileira, já trabalhou com o Serrone, já trabalhou com o Serrone. Então a gente chamou um grupo de pessoas que a gente achava que eram importantes, e a partir daquele momento a gente começou a pensar numa escola de teatro. Então esse grupo se reuniu durante vários anos para pensar que escola seria essa. A nossa máxima era: qual escola que você gostaria de estudar? Então a gente ficou ali, sei lá, alguns anos nos reunindo. Muitos momentos a gente achava que esse projeto não sairia do papel ou das nossas cabeças, porque a gente foi criando uma escola muito grande e muito importante, que foi constituída enquanto organização social. A SP Escola de Teatro ela é reconhecida em decreto como equipamento da Secretaria de Estado da Cultura, e a gente é uma organização social que responde pela gestão do projeto. E passam pela SP milhares de alunos durante o ano todo. A gente tem formação em várias áreas. Enfim, um projeto muito, muito, muito interessante e importante para a cidade de São Paulo. Eu queria te fazer uma pergunta que me ocorreu agora, de acordo com a tua resposta, de como se iniciou o teu trabalho. Você me disse que você juntou gays, lésbicas, drag, esse pessoal que, infelizmente, a gente, às vezes, na maioria das vezes, acaba perdendo para as drogas e tal. Você conseguiu reunir todo esse pessoal. E eu fui numa peça exatamente de drag, né? Que você é diretor. Sim. E eu achei fascinante. Eu achei de uma sensibilidade, e o tema, são vários temas abordados ali, eu realmente achei de uma sensibilidade muito grande. O que essas pessoas têm de diferente para o teatro? Na verdade, eu acho que a gente está falando de minorias, né? O que são minorias? São pessoas, são cidadãos que não têm as suas identidades reconhecidas, não têm possibilidade ou acesso para construir ou para caminhar dentro de suas formações, etc. E acabam precisando de olhares mais atentos para elas. A gente está falando, sobretudo, e o Transex discute isso,
a questão da comunidade trans. Sim. Que atualmente, e cada vez mais, tem sido uma questão bastante importante, bastante urgente para se discutir. Mas é interessante pensar que essa peça que você assistiu, ela estreou em 2004. A gente fez uma remontagem agora do espetáculo de 2004. Sim, sim. E a maioria daquelas histórias que você viu em cena, por mais absurdas que pareceram, são histórias reais. São histórias que a gente exatamente. a gente conheceu aquela transexual. Isso. Que namorava um ET, a gente conheceu e ela realmente namorava um ET, ela ficou grávida do ET, ela teve um filho com o ET. E são histórias que, se você passa batido assim, parecem muito absurdas, mas quando você dá singularidade a elas, elas viram poesia, elas vão fazer parte da tua vida, né? Então, na verdade, o que a gente faz ali é jogar luzes a essas pessoas, a essas comunidades, para que a sociedade, para que os nossos espectadores possam conhecer, saber que existem mundos existem diversos mundos além dos deles. E é uma questão de oportunidade, né? Exatamente. É uma questão de oportunidade. Exatamente. Vamos conversar agora com o maior cenógrafo do teatro brasileiro. Teatro brasileiro. Um dos maiores do mundo. Do mundo, do mundo. É verdade. Artista internacional, né? O Cerrone é. Cerrone é. Ele é Cerrone internacional. Cerrone, olha, é um privilégio recebê-lo aqui. A Assembleia agradece. Vocês todos são realmente profissionais de primeiro gabarito, de primeiro mundo. Você não é diferente. E a gente estava conversando, na Coxia, né, que a gente fala? No teatro na Coxia. Na Coxia. Sobre os cursos, né? Que é a única escola que ela abraça como um todo, né? Porque muita gente fala assim, a escola de teatro vai formar apenas o ator. Não. São 8 cursos e é a única escola no país que abraça todos esses cursos. Queria que você falasse sobre tudo isso. Então, olha, eu há muito tempo eu trabalho na formação da cenografia, do figurino e tudo. Mas trabalhava sempre de uma forma muito alternativa, né? Trabalhando por conta, cursos esporádicos e tal. E foi uma coisa muito importante na minha vida, assim, ter o convite para participar da SP Escola de Teatro, que é mantida pela ADAAP. Isso é importante dizer, porque todos conhecem a SP Escola de Teatro, mas Sim. O que está por trás é a Associação dos Amigos Artistas da Praça. E qual a importância disso? Importância porque é a OS que comanda tudo, que dirige, que tem um conselho, que nos dá a abertura para conseguir tocar o projeto. Sim. Quando eu recebi o convite, eu achei da maior importância e larguei muita coisa, todo esse trabalho que eu já fazia para me juntar a esse projeto, porque era um projeto dos sonhos, né? Para mim, por exemplo, eu nunca consegui trabalhar na formação de técnicos para o teatro. Sempre trabalhei formando cenógrafos, figurinistas, mas técnicos não. Então a escola me deu essa chance e de me associar a pessoas como Guilherme Bonfante, do Grupo Vertigem, importantíssimo na iluminação brasileira, ao Raul Teixeira, que trabalha o curso de sonoplastia, e, claro, as outras áreas. É difícil você ter uma formação na cenografia ou na iluminação e que você possa associar tudo ao fazer teatral completo. Então, lá nós temos muitos experimentos em que atores atuam, dramaturgos escrevem, o cenógrafo projeta, o técnico constrói, o sonoplasta compõe. Então, o aprendiz que passa pela SP consegue ter essa formação ampla e completa e sai de lá não só, por exemplo, técnico de palco. O técnico de palco é visto aí como um cara que vai bater prego, vai levantar a tapadeira, vai montar painéis. É isso que o técnico Não, isso supostamente sempre foi isso. Sim. A escola dá a esse técnico o privilégio de estar em contato com dramaturgias, com artistas de todas as áreas. A escola tem uma coisa importantíssima que
a gente leva para trabalhar com esses aprendizes as pessoas mais importantes do fazer teatral brasileiro. Até tem lá um slogan que a gente brinca, né? É uma escola de artistas que formam artistas. Eu provoco ainda. Você provoca? Eu falo assim, pensa numa pessoa, você agora vai me responder, quem é para você a maior atriz ou ator do teatro brasileiro? Pensa numa atriz ou num ator. Olha, eu sou muito fã, eu sou muito fã dessa pessoa que eu vou dizer para você, e ele atua tanto no teatro quanto na TV. Mas sou fã mesmo de carteirinha desde novelas antigas. Lima Duarte. Já passou na SP? Passou. Então, por exemplo. Você vê como é que é. Não, a gente... Então a gente aciona todos esses... eu tô falando do Lima Duarte, passou pela SP. Já passou pela SP, claro. Já que você falou nisso, a gente sempre tem aquela aula inaugural. Sim. Ali já foram Fernanda Montenegro, Lília Cabral, que eu adoro. Denise Stoklos, Aderbal Freire Filho, Zé Celso, Antunes Filho, todos esses grandes nomes estão ali. Então não tem uma escola no país em que o aprendiz vai ter esse contato direto, vai poder conversar com essas pessoas. Né? Dentro da visão de vocês, da experiência, a escola é completa hoje? Dentro do universo do teatro? Sim, talvez a gente está batalhando, e o Ivan a gente também tem um curso de produção. Claro. Quer dizer, se bem que o técnico de palco dentro da escola, ele atua um pouco nessa área. A hora que a gente tiver a produção, a gente acho que está completo. Fecha. Deixa eu te perguntar um negócio. O sistema pedagógico, ele é diferenciado. Eu estava vendo a pauta, a gente estava conversando. Eu queria que você falasse, porque é algo eu acho que o Ivan pode completar, falar, né? Mas é assim, a gente tem, quando ele falou que escola a gente gostaria de ter estudado, então a gente foi chegando a uma série de propostas e a nossa escola é modular, ela é feita por módulos. Que bacana. São 4 módulos. A gente começou pelo verde, o amarelo, o azul, o vermelho, que eram as cores do metrô, né? Que tinha aquela coisa de interligações e tal, que era, hoje a gente já tem a prata, talvez a gente vá ter a lilás, né? Que a gente brinca. Mas assim, o sistema é modular, ele é feito na base de experimentos. Temos sempre um período de formação de aulas. De repente, ajuntam 3 de cada curso, formam um grupo, esse grupo vai trabalhar uma ideia, vai trabalhar uma cena, vai trabalhar uma proposta. E isso sempre vai e volta. É um projeto só para ajudar diferenciado. Um pouquinho, a gente não tem na escola a ideia da acumulação. Então, para você chegar no terceiro, você não precisa fazer o primeiro e o segundo. A gente tem a ideia de módulo. Um módulo é um semestre. Como a gente não tem ideia de acumulação, 1, 2, 3, 4, a gente tem ideia, a gente precisou caracterizar de alguma forma, a gente chamou de cores. Então a gente tem o vermelho, o azul, o verde e o amarelo, por exemplo. E eles são independentes. Então um aluno na escola, ele pode chegar em qualquer um desse momento. Porque cada módulo tem começo, meio e fim. E cada módulo trabalha com a ideia do experimento. Então nos interessa o fazer teatral. Nos interessa construir de fato os alicerces dessa história. Então a gente resolve isso em experimento. O aluno chega na escola, ele já começa a produzir, a pensar, a escrever, a dirigir, a atuar, a compor um cenário, um figurino, etc. Isso é extremamente importante para um profissional que vive e respira diariamente o teatro, né? Desculpa, era só para... E assim, a gente tem as 2 sedes. Na sede do Brás, a gente tem 6 ateliês, né? Adereços, marcenaria, figurinos, costura. Então, o aprendiz que está fazendo o curso de cenografia, figurino, técnica, né, tem lá todos os seus laboratórios para experimentar. Nós temos na Roosevelt 4 teatros, na verdade. 4 teatros de uso múltiplo para 100 lugares, em que pode-se fazer tudo. Então, eles têm essa possibilidade de experimentos lá. Como que foi isso para você, por exemplo? Pois eu queria falar sobre isso, porque hoje eu só consigo trabalhar em parceria com companhias profissionais, né, companhias estabelecidas, algumas bem conhecidas, né, que fizeram parte da história do teatro de São Paulo e do Brasil, por conta da minha experiência com a escola, por conta desses experimentos, porque a gente é colocado dentro de uma sala de ensaio,
acompanhando ensaios, né? Sendo obrigado a se relacionar com diretores, com atores, com atrizes, com diretoras. Então, isso é um ganho muito grande para quem é dramaturgo. Uma experiência única, né? É único. Você vai para a prática imediatamente. Sim. Evidentemente, alicerçado com todo um embasamento teórico que você recebe nas aulas, nos encontros presenciais lá com vários mestres, né? E pessoas atuantes, pessoas da prática. Isso também faz muita diferença, porque são pessoas que estão antenadas com o que está acontecendo agora. Né? Não são pessoas apenas teóricas, são teóricos, alguns, claro, muitos têm mestrados, doutorados, mas pessoas efetivamente da prática. E você me dizia que a escola é a única escola que tem o curso de dramaturgia no Brasil, No Brasil, no país, é isso? É a única escola. Nós Como temos, que é o curso? São 2 anos, muito material teórico para ser estudado, aprofundado, e muitos encontros. Eu acho que esse é um diferencial do curso de dramaturgia da SP. Quando você fala muitos encontros, o quê? O aluno vai todos os dias para estudar? Na minha época era de terça, minha época, né? Era de terça a sábado, né? Me parece que agora... É de segunda a sexta. É de segunda a sexta. Bacana. Então, a gente tinha um território cultural, por exemplo, no sábado, onde a gente apresentava projetos pessoais. Né? Eu sempre tinha alguma coisa que eu estava trabalhando com colegas, por exemplo, de outras áreas. Então, a gente fazia parceria com pessoas de cenografia, não somente com encenação, mas com várias áreas, sonoplastia. Além do processo formal dela, porque eu costumo dizer que a SP Escola de Teatro não é só, hoje, por exemplo, é de segunda a sexta, ou de manhã ou à tarde. Mas, em geral, quem quer um bom aproveitamento da escola, ele passa o dia todo lá, às vezes à noite. Né? Tem a vida própria. Porque há muita coisa para se aprender na escola. Tem muitos cursos, tem muitos encontros, como ela estava falando. Eu acho que isso dá aos alunos e à escola um movimento que é criativo muito importante. Eu tive uma experiência, por exemplo, para mim foi muito importante o encontro com o Eugênio Barba. Por exemplo, que é um dos maiores pensadores, encenadores, enfim, fazedores de teatro da história da humanidade. Que bacana. E aí você ter esse homem na sua frente, falando sobre a história do próprio teatro, né, da experiência dele, isso é muito rico. Eugênio Barba é um italiano que vive hoje na Dinamarca. Sim. E ele é mundialmente reconhecido e é um dos, seguro certamente, um dos 5 nomes mais importantes do teatro mundial. Sim. É uma pessoa que divide projetos com a gente, por exemplo. Fantástico. Sim, ele perguntou dos cursos aí para completar. Então, nós temos 8 cursos, né, dentro da escola, que é dramaturgia, direção, atuação para humor, que é uma atuação mais específica. Temos sonoplastia, iluminação cênica, técnicas de palco, cenografia e figurinos. E isso são 25 alunos no período da manhã, 25 alunos à tarde. Então, são 50 por semestre em cada curso, o que totaliza 400 alunos no curso regular, além dos cursos de extensão que nós temos. Nós temos pelo menos 16 cursos no semestre. Eu achei fantástico que complementam esses cursos regulares para alguns alunos que se interessam e é aberto à comunidade. É a pós-graduação do teatro. Sim, são pessoas assim, incríveis que passam por lá. São cursos normalmente de 64 horas, né? São 16 encontros em um mês, em 2 meses. Aos fins de semana e aberto à comunidade em horários especiais durante as férias. Os cursos são gratuitos? Todos os cursos gratuitos. Todos os cursos gratuitos. E além da gratuidade dos cursos, a gente oferece hoje quase 100 bolsas para aprendizes que concorrem a essas bolsas, que é o projeto Kairos, que é um projeto que cuida das bolsas e cuida também de oportunidades. Que se esse aprendiz comprova que ele precise de uma ajuda, de uma bolsa auxílio, ele pode requerer junto a esse programa Kairos. Mas tem uma coisa mais interessante também, ou tão interessante também, que a gente tem muitos intercâmbios pelo mundo. Eu ia tocar nesse assunto. Então a gente hoje, por exemplo, exporta o nosso sistema pedagógico para a Suécia, para a Finlândia e para a Suíça. E a gente tem intercâmbios com esses lugares, então todo semestre X alunos nossos viajam para esses países e X alunos... daí depende do intercâmbio. Por exemplo, a gente teve da Finlândia agora, eram 3 nossos foram, 3 finlandeses vieram, Suécia são 2 suecos vieram, 2 brasileiros foram, e na Suíça foram 4 suíços vieram, 4 brasileiros foram.
Isso tudo gratuito, o aprendiz que é selecionado para esses intercâmbios, ele recebe passagem, hospedagem, dinheiro para se manter nesses países. E não só aprendizes, e formadores também. Vem vários da Suécia, já vieram, Eu gosto de dizer que é uma enfim. torre de Babel, a SP Escola de Teatro. Por exemplo, nesse momento agora, na SP temos professores da Suécia, da Finlândia, temos alunos da Finlândia, da Suécia e da Suíça. Nesse momento, mas semana passada teve um cubano, na semana retrasada teve um dinamarquês, Fantástico, enfim. fantástico. Eu tenho que ir para um rápido intervalo. Na volta eu quero saber mais sobre o sistema pedagógico, que é uma coisa extremamente interessante. Eu tenho certeza que o público está curioso, o telespectador está curioso em saber como é que você exporta o sistema pedagógico. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, voltamos já já. Olá, de volta com o programa Nossa Entidade. Hoje estamos conhecendo os trabalhos desenvolvidos pela premiadíssima SP Escola de Teatro, que oferece cursos regulares gratuitos nas áreas de atuação, cenografia e figurino, direção, dramaturgia, humor, iluminação, sonoplastia e técnicas de palco. E, pelo jeito, vai vir muito mais por aí, né? Tem vindo. A gente esse ano também introduziu a escola de cinema. A gente também tem trazido o cinema para perto da gente. Tem muita diferença do cinema e do teatro? Então, eu acho que não. Eu acho que a base de formação é a mesma, né? Eu acho que existem especificidades, obviamente, mas eu acho que um cenógrafo que trabalha no teatro vai trabalhar na TV, vai trabalhar no cinema. Tranquilo. Se ele tem uma boa base, e figurino, mesma coisa. E na dramaturgia? Johnny, você já fez TV ou não? Eu já escrevi roteiro e estou sendo sondada para atuar como então, roteirista. Espera um pouquinho. Em primeira mão, pode declarar essa sondagem não aqui? Não posso declarar, mas... Porque não assinou o contrato. Ninguém está assistindo. Não posso, mas sim. Isso já era pensado, já era previsto. Que bacana. Acho que é natural que isso aconteça. Qual o momento da dramaturgia no nosso país? Hoje a gente tem uma espécie de eclosão de dramaturgias, porém com um olhar e um ponto de vista que talvez não estivesse tão presente antes. Né? Dramaturgias feitas por muitas dramaturgas, inclusive dramaturgas trans. Né? A gente tem aí algumas que estão despontando realmente, fazendo uma transformação. Uma dramaturgia negra também muito presente, né? Eles falam de levantes. Eu falo que a gente está só voltando para pegar o que ficou lá atrás, né, na verdade. Retomando, na verdade. Acho que a gente não está criando nada. A gente está retomando movimentos que já aconteceram e que precisam acontecer, continuar acontecendo e se estabelecer. Eu acho que já passou da hora da gente naturalizar algumas presenças na dramaturgia também, porque o mundo é mais rico quando a gente encontra pessoas que são diferentes, com outras vivências. Né, a gente se expande, então a dramaturgia estava mais do que na hora da gente também ter essas vozes na cena. Me diz uma coisa, até que ponto, se é que mexem com a dramaturgia, até que ponto essa explosão das mídias sociais, dos fake news, estão borbulhando por aí? Vou ampliar isso para o teatro como um todo. Está mexendo, está sacudindo, está mudando a ideia, enfim. Está mexendo, está reformulando, né? Acho que é um momento delicado esse que a gente está vivendo, porque também são de descobrir novas percepções e lugares no mundo. São assuntos muito complicados, eu acho, mas que nos dão abertura para pensar novos mundos. Né? Na dramaturgia, por exemplo, hoje, a gente tem, por exemplo, toda a questão da TV, TV paga, que é assim que fala. Todos esses canais produzindo série. Netflix, por exemplo, veio para o Brasil e vai produzir até 2020, sei lá, 25 séries. Isso é fato. Então, de onde vêm esses profissionais? Da cenografia, do figurino, da dramaturgia. Então, eu acho que é um momento muito rico e também de encontrar
novos formatos para se trabalhar, né? Há uma dramaturgia de WhatsApp, há uma dramaturgia de YouTube, há uma dramaturgia de Twitter. Vamos sair da casinha um pouquinho? Quer dizer, nós já estamos saindo da caixinha, né? Total, Dá para fazer o teatro na TV? Dá para fazer o teatro nas mídias sociais? Claro. É o caminho? É o caminho. Porque você falou da Netflix, a gente... eu acho que a gente até muda, não dá para fazer teatro, a gente dá para fazer dramaturgias, né? Que daí é Dramaturgias, legal isso. Mas dá sim, eu acho que são lugares... A gente já fez teatro no Twitter em 140... O Twitter hoje é 280 caracteres, mas na época eram 140. A gente, acho que foi 2012, talvez. É possível. Fantástico, A gente fez uma chamada e uma provocação e a gente... É possível fazer uma peça em 140 caracteres? É possível. É possível. É possível. Editou-se até um livro. Editamos um livro. Um livro sobre vários textos com esse número de páginas. É entendível? Totalmente. Fantástico, né? Totalmente. É a história do começo, meio e fim, né? Aproveitando que você falou em Netflix, e a gente, talvez para fechar essa coisa antes do projeto pedagógico, a gente foi procurado pela Netflix americana. Que ótimo. Tivemos as reuniões, já está encaminhado o intercâmbio, porque eles querem usar nossos aprendizes nos trabalhos, principalmente de luz, de cenografia, de figurino e de técnica. Isso quer dizer que você está dando essa informação em primeira mão para esse humilde apresentador. Não, Muito obrigado. Tivemos várias reuniões. E a outra coisa que a gente ainda não comentou, que é importante, que existe hoje a MT Escola de Teatro no Mato Grosso, que é... Assim, ela é autônoma, mas a ADAP que organiza e nós trabalhamos em conjunto, em parceria com o Mato Grosso. Esse ano forma a primeira turma de 2 anos, hoje lá, curso universitário já, não é isso? Que bacana. Eu quero me aprofundar nisso que você viu. Eu tô com uma pergunta aqui, mas você viu que eu no intervalo falei, eu vou voltar com o sistema pedagógico. É tanta coisa para falar. É tanta coisa bacana que você vai perguntando, que você vai pegando o gancho de um. Queria que você falasse do sistema pedagógico. Como é que você exporta isso? Então, na verdade o nosso sistema pedagógico, ele foi criado a partir dessas questões através de uma pergunta: qual a escola que você gostaria de estudar? Isso nos deu material e motor para que a gente pudesse, então, desenvolver um sistema pedagógico. O sistema, ele não é método, o sistema é organização. Nós não temos exatamente um método, até porque nós somos buscar nas metodologias da educação coisas que nos interessavam. Então, a gente fez um sistema, a gente organizou. Partindo da ideia de que nós teríamos um projeto que seria modular, eu acho que tudo veio na ideia da especialização. Um cidadão, depois dos 18 anos, ele é especialista em alguma coisa. Por exemplo, você mesmo dentro das especialidades ainda existem os recortes. Por exemplo, você é jornalista, especializado em televisão. Em televisão, eu sou jornalista em televisão, cubro política. Eu sou jornalista em televisão, cubro esportes. Né? Você o tempo todo vai se especializando em coisas. Então, dentro dessa ideia, a gente achava, por exemplo, que a gente chegou no momento da formação, da educação, da formação do indivíduo, que a gente talvez não nos interesse, por exemplo, nos especializar ou conhecer a história do teatro em narrativas como eu tive quando eu estudei. Teatro na Grécia, teatro na Idade Média, teatro século de ouro espanhol, do século XIX e as vanguardas do século XX. Talvez isso não seja interessante porque você vai ser ator e você vai se especializar, por exemplo, em comédia dell'arte. Só vai trabalhar com bufão, e você nunca vai precisar da tragédia grega ou de Shakespeare ou sei lá o quê. Dentro dessa ideia, a gente criou um formato que ele é não acumulativo. Então, você não precisa fazer o 1, 2 para chegar no 3. Então, nós vamos agora trabalhar, por exemplo, dentro de um projeto. Esse nosso encontro aqui, sim, ele pode resultar num projeto artístico, por exemplo. Interessante.
esse nosso encontro aqui pode resultar num projeto estatístico, por exemplo. Sim. Nós somos 4, 3 homens e uma mulher. Você tem todos com mais de 40 anos, 35 anos. Além dos nossos cinegrafistas, do meu diretor, quer dizer, dá para chamar todo mundo aqui. É verdade, né? Mas a gente está falando, eu estou dando esse claro, exemplo para dizer que a gente está construindo um projeto. Você vai então, construindo, o nosso sistema pedagógico da SP, ele não é destinado especificamente para uma formação em teatro. A gente poderia, amplia, né? A gente poderia colocar o nosso projeto numa escola de formação, eu nem sei como que chama hoje, ensino médio, no meu tempo era primário, como que é? Ensino fundamental. Ensino fundamental. A gente poderia colocar. Claro. E a gente trabalharia, por isso que eu dei esse exemplo aqui, que pode ser uma aula de matemática, se a gente quiser. Sim. Pode ser uma aula de filosofia, se a gente quiser. Pode ser uma aula de teatro, se a gente quiser. Claro. Mas a gente pode transformar esse encontro na formação que a gente quiser, a partir de um projeto, que é isso que o Serrone estava explicando. Então a gente tem, para a gente chegar num projeto, a gente define anteriormente eixos e ideias que iluminem esses eixos. Então, por exemplo, a gente vai, nesse semestre a gente está trabalhando com o etarismo. A gente já trabalhou com feminismo, a gente já trabalhou, enfim. E daí a gente vai procurar dentro do etarismo, que é para discutir a velhice, que é para discutir o preconceito contra a idade, né? Contra a idade. A gente vai buscar na filosofia, na antropologia, pessoas que vão discutir isso. Então a gente já tem ideia de projeto. Nós vamos escrever e trabalhar a partir do etarismo. A escola toda vai trabalhar em cima de um mesmo objetivo. Bacana. Esse sistema, que é muito complexo, ele é muito difícil de ser explicado, por isso que... Sim. Porque ele tem muitas nuances. Ele tem sido, então, tem sido objeto de interesse dessas escolas fora do país, que estão levando essa ideia para poder pensar numa escola que seja diferente. Por exemplo, nós acionamos a tradição a partir do contemporâneo. Então, por exemplo, eu só chego na Grécia se no teatro grego, se alguma coisa hoje, no meu dia, na metrópole de São Paulo, me fizer pensar sobre a Grécia. Entende? Você tem que ter uma referência, né? Daí eu vou lá na Grécia e vou estudar e vou. Senão, eu não preciso acionar aquilo para eu entender. Isso é diferente na formação, parece simples, mas, por exemplo, numa escola de teatro, eu entrei na escola de teatro, no primeiro ano eu tive teatro grego 1, teatro grego 2, teatro grego 3 e assim por diante. Desestimula esse aprendiz, esse estudante que chega num curso que é sequencial, da História da Arte 1, História da Arte 2, e, na verdade, quando o que interessa não é ter uma organização cronológica da história, mas entender a história. Mais do que entender a história, é o que ela é importante para a tua vida. Sim. Como que ela pode te modificar. E viver aquilo, né? Exatamente. Como é que está o mercado de trabalho para os profissionais que vocês formam? O mercado está aquecido? Porque eu percebo que realmente, e aí eu até queria colocar isso para cada um de vocês, não para de chegar alunos, né? Pelo menos de interessados em participar desse projeto tão fantástico que é de vocês. E o mercado está absorvendo? Qual é o momento desse mercado aqui no país? Então, eu posso, assim, porque uma coisa é o mercado de atuação, né, e outra coisa é o mercado, por exemplo, de técnico de palco. Sim. Existem carências no mercado, né? Então, para te dar um exemplo, o curso de técnicas de palco e o curso de iluminação, por exemplo, tem 70% dos aprendizes que saíram de lá estão trabalhando em São Paulo, fora de São Paulo, em outros estados, até fora do Brasil, porque existe uma carência ainda de formação, né? Então, a escola, esses cursos chamados, entre aspas, de cursos mais técnicos, a pessoa que faz o curso lá na escola, com certeza vai estar estagiando, vai estar trabalhando. A gente tem 8 aprendizes no Teatro Municipal, por exemplo, trabalhando. A gente tem no Teatro Alfa. A gente tem produções, em ateliês. Desses grandes teatros de São Paulo, Municipal, Alfa e montes de SESC, que são todos ex-aprendizes. Já são ex-alunos. Claro que no curso de atuação, em que a concorrência é enorme, mais acirrada, mas a escola
você até tinha perguntado ali, alguém na televisão já tem? Tem, né? Mas assim, o grosso vai para o teatro. Quem procura SP é porque, por exemplo, quem procura o curso do Wolf Maia, que é um curso, sabe que vai para publicidade, vai ser apresentador, modelo, vai fazer televisão. Né? Quem procura SP, escola de teatro, específico, quer muito canalizado, mais né? Atuar na área do teatro. Teatro paga bem? Queria começar pela sua área da dramaturgia. Acho que o teatro paga bem. É engraçado, eu acho que, bom, a gente recebe muitos pagamentos no teatro, né? Eu sei que você está falando da parte econômica. Sim. Eu entendo, mas assim, eu posso falar de mim, assim, de alguns colegas, né? Alguns colegas dramaturgos, dramaturgas. Por exemplo, eu hoje sou privilegiada porque vivo de dramaturgia. Eu não tenho outra profissão, por exemplo. Né? Eu dou oficina de dramaturgia, estou como formadora e estou trabalhando com grupos de teatro. Então é um privilégio, foi uma conquista árdua e vivo decentemente, dignamente. Agora, pagar bem, a gente sabe que há muitas questões aí no teatro. O teatro é muito difícil você pensar até num mercado, né, em termos práticos, assim, nas relações, por exemplo, né? Em função de todas as questões que o teatro enfrenta na prática, né? De mercado, em termos de mercado. Claro. Mas eu conheço pessoas que conseguem viver de dramaturgia e vivem dignamente. Que bom. Agora, pagar bem, aí eu acho que é um... Mas eu queria entrar nesse detalhe, que é interessante. Sim, mas claro. A gente tem ex-aprendizes nossos que ganham mais que você. Sim. Por exemplo, um cara que chega na direção técnica de um teatro como o Alfa ou do Teatro Municipal, eu acho que ele ganha mais do que a gente. Então, eu acho que é um mercado sim para se descobrir. Claro. Eu acho que é muito... Quando a gente inaugurou a escola, só para você ter uma noção, a gente inaugurou a escola, a gente começou a trabalhar, lembrávamos disso hoje, em agosto de 2009. E a gente inaugurou a escola em novembro e começamos a funcionar em fevereiro de 2010. Sim. Entre a inauguração novembro, a inauguração política e tal, em novembro e até a chegada dos alunos, a gente recebeu um convite de um barco, Eduardo não sei o quê, souberam da nossa escola e falaram, a gente está fazendo aqui a costa, é um barco italiano, grego, nós estamos fazendo a costa brasileira e depois a gente vai até a Argentina e depois vai pelo Mediterrâneo e tal. E precisamos de 60 profissionais para trabalhar com a gente. Atores, iluminadores, cenógrafos, figurinistas, tudo pago. Hospedagem e alimentação, não. E um salário na época de $3.000. Sim. A gente não pôde divulgar isso entre os alunos. Porque se a gente tivesse divulgado, sumiam todos os alunos. Você imagina? Porque imagina onde você vai encontrar um salário de $3.000. Dólares, claro. Não, e depois a gente foi descobrir que esse era um serviço normal, ainda existe. Esses barcos existem, precisam muito de iluminador, de cenógrafo, figurinista, de atores para animar eles. Então existe um lado da profissão que não é exatamente isso que a gente imagina, que a gente conhece. Então não é só a televisão, só o teatro, mas um resort, por exemplo, no Mato Grosso, contrata atores para trabalhar desde contação de história para criança. Um grande hotel, fazenda, ele precisa de animadores, ele precisa de... Eu estou indo na ponta que é o ator, mas ele precisa muito de um iluminador, de um cenógrafo, figurinista. Por exemplo, antes a iluminação de um restaurante, de um shopping, era feita por um arquiteto e tal. Hoje já é feita por... Eu ia entrar nesse... Por alunos nossos. Fantástico. Então, assim, você está falando dessas possibilidades. Eu comecei a fazer cenografia já há 40 anos. Eu faço cenografia. Quando eu comecei, a cenografia era ópera, teatro primeiro, ópera, a televisão... se iniciando, alguma coisa de música e tal. Hoje, o cenógrafo que estuda lá, ele tem umas 20 possibilidades. Hoje é vitrinismo, é expografia, são estandes, é o carnaval, é desfile de moda. Então, existe um leque muito grande. Literalmente saiu da casinha, né? É isso. Não é aquela coisa... engessada, né? Então, as possibilidades são... Agora, são profissões que estão sendo descobertas a todo instante. A gente vai descobrindo coisas que a gente não imaginava que a gente pudesse fazer. Sim, e a gente não faz isso que você falou, por exemplo, na época...
A pessoa vai fazer um curso de 2 anos e vai lá para estudar, para aprender e tal. A gente não entra lá e a gente fala, tem um trabalho lá, vai para lá. Primeiro tem que ter a base, né? Primeiro tem que passar a gente só indica depois que a gente percebe que a pessoa... Nós somos muito procurados para estágios, para trabalho. O tempo inteiro, esse projeto Kairos, o tempo inteiro está atrás disso. Quando você pergunta, porque como eu sou dramaturga, dramaturgia é bem diferente, né? Claro. Em termos de mercado. A gente não tem nem tabela, por exemplo. Dramaturgia não tem nem DRT. Isso é uma questão da dramaturgia. Isso é uma questão que a gente tem que batalhar. É uma profissão que não é reconhecida no Ministério do Trabalho. E como é que funciona isso? Como é que é essa relação com o mercado de trabalho? A maior parte dos dramaturgos e dramaturgas hoje trabalham de maneira independente. Somos autônomos. Sim. Né? A gente emite nota. Somos empresas, né? MEIs, geralmente. Mas não tem nenhum conflito com outro tipo de profissão, né? Não. Eu queria saber assim, qual é o perfil dos alunos que procuram a escola de teatro para todas as formações? Quantos anos... E como é que elas chegam até vocês? Tem que ter o ensino médio, portanto tem que ter mais de 18 anos, né? Ou fazendo 18 anos. Eu acho que hoje, depois de 10 anos, a escola ela se estabeleceu, ela é conhecida e reconhecida, né? Mas esse menino e essa menina, eles vêm da periferia em geral. A gente tem um olhar bastante interessado nessas periferias, assim. Sim. A gente quer muito saber o que está acontecendo por aí, então eles vêm muito nos procurar, isso é bem bacana. Esse agora, é o perfil. Eu acho que, assim, se a gente... a maioria está nessa faixa de 20 a 25 anos, né? A grande maioria vem da periferia de São Paulo, mas a gente tem no curso de cenografia arquitetos formados. A gente já teve alunos de mais de 60 anos. Eu tenho aprendiz hoje que é um cineasta que tem 54 anos e está fazendo cenografia agora. Então ele é aberto, não tem essa... Tem que ter 18 anos, tem que ter um ensino médio. Agora... Como é que eles chegam até a escola? Como é que é a inscrição? Quando que abre as inscrições? Como é que funciona? Até por causa do projeto, do processo modular e tal, a gente tem 2 vezes por ano uma espécie de vestibular, um processo seletivo. Como que é isso? Legal ficar atento no nosso site, www.spescoladeteatro.org.br. Lá vocês poderão ter as informações todas. Mas é um processo seletivo que passa por aptidão, por entrevista, por uma prova de compreensão de texto. Não é muito complicado, não. Acaba sendo muito concorrido porque a gente só tem 25 vagas. Sim. Enfim. Só para entender, 25 vagas para todos os cursos? Para cada curso. Bom. São 200 alunos pela manhã e 200 à tarde. Sim, 25 vagas no período da manhã, 25 vagas no período da tarde. São 50. Coordenação. Por coordenação. Então são 200 de manhã, 200 à tarde. Então trabalha uma turma boa lá, né? Trabalha. E quantos são lá? Professores, enfim? Centenas. Centenas? Que bacana. Como eu disse, é um projeto bem grande, porque não estão na escola só esses 40 alunos, esses 400 alunos diário. Há muito mais, porque existem os cursos de extensão, então a escola... E também nos nossos prédios existem, na Praça Roosevelt, 4 teatros onde a gente recebe apresentações. A escola... Residências. Temos residências artísticas, enfim. É muita gente circulando em volta desse trabalho. A residência é de mais quanto tempo? Varia. Qualquer projeto, qualquer artista pode inscrever um projeto lá. Tá. Ele é avaliado, analisado, ele dura 6 meses, ele dura às vezes 1 ano e sempre resulta em um trabalho de parceria com a escola e acaba resultando quase sempre num espetáculo que é apresentado. Grupos profissionais que precisam de lugar para ensaiar. E que como contrapartida absorvem nossos aprendizes para participar do projeto. Bacana. Meus caros, ficaria aqui mais 1 a 2 horas conversando, papo agradável, mas vamos lá para o teatro. Já acabou? Vamos para o teatro. Vamos para o teatro assistir Transex, vamos para o teatro assistir Cabaré Foucault. Por enquanto, só ano que vem. Agora a agenda fechou, só ano que vem. Tá bom. Legal. Ano que vem tem Black Brecht. Serrone, o que você eu posso indicar para quem puder assistir no Sesc Vila Mariana, o Estado de Sítio.
um espetáculo dirigido pelo Gabriel Vilela, que eu fiz a cenografia Que até ótimo. o dia 16 de dezembro. Fantástico. Vou assistir todos, porque Por vocês favor. me convidaram já aqui, Eba. tá bom? Obrigado. Obrigado. Muito obrigado grato. por estar Gratidão aqui. mesmo por todos terem vindo aqui. Um papo Eba. excelente, magnífico. Sucesso para Obrigado, todos vocês. obrigado mesmo. Ok? Obrigada. Muito obrigado também por você, pelo seu carinho, pela sua amada audiência. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Até o próximo programa. Fique na paz e até a próxima.